Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar mais um empate do Vasco aí, 1-1 com Fortaleza, mais um empate cedido no final da partida, né? Nos minutos finais da partida, não importa qual seja a situação, seja um jogo onde o Vasco não merecia mesmo ganhar, mas estava ganhando, como foi o jogo contra o Avaí, seja um jogo onde o Vasco, construiu tudo para ser o vencedor da partida, como foi o jogo de hoje, não interessa. O fato é que o Vasco vai deixando pontos preciosos pelo caminho, vai se afundando lá embaixo na tabela, e aí se um dia conseguir dar uma volta por cima, recuperar um futebol, já vai tá com uma ladeira muito grande para subir, porque a gente já está se afundando, né? Já estamos aí a mais de uma rodada de distância para sair da zona de rebaixamento. Então a situação vai se complicando, o jogo hoje teve uma situação diferente do que é normalmente. Quem acompanhou aí os meus vídeos durante a semana sabe que eu estava bem desmotivado com esse time. O jogo contra o Avaí foi muito decepcionante. As notícias que saíram durante a semana foram muito decepcionantes. Mas quando saiu a escalação, eu até tive um certo ânimo, né? Tive até um certo ânimo, ao contrário das rodadas anteriores, onde eu tentava ser otimista e ver pontos positivos, e quando saía a escalação do time, era sempre um balde de água fria. Não acredito que o time vai ser assim. Hoje, a escalação me surpreendeu. Me surpreendeu porque foi bem diferente do que o Vanderlei escalou no primeiro jogo, né? Eu critiquei bastante a atuação do Luxemburgo na primeira partida. Muita gente me criticou, primeiro jogo do cara, não sei o que lá. Mas, gente, não precisa de muito tempo, né? A gente não contrata um treinador experiente, consagrado, para cometer erros básicos, que nem, por exemplo, escalar o Maxi Lopes e o Bruno César juntos. Não precisa de ser muito conhecedor, ter um profundo conhecimento de futebol, para saber que não vai funcionar. Felipe Bastos, sabe? Então, assim, acho que o Vanderlei Luxemburgo cometeu muitos erros no primeiro jogo, erros que podem ter custado, inclusive, a nossa vitória ali. Hoje, nessa partida contra o Fortaleza, eu acho que ele já acertou, bem mais do que errou, né? Soube perceber os erros do primeiro jogo. Por exemplo, ele fechou o time mais, botou um meio campo mais compacto, com 3 volantes, um meio campo mais brigador, um time inteiro mais brigador, né? Cortou esses jogadores mais consagrados, mas que também encostados, fora de forma, que era uma coisa que estava sendo, não foi noticiado, né? A gente teve aí a saída do Maxi Lopes, porque ele foi barrado e tudo mais, mas falava assim, Bruno César titular, depois em Valdívia titular, Felipe Bastos titular, o que na minha opinião era uma incoerência. Você tá barrando o Maxi Lopes por questões de peso, por estar fora de forma, e de repente escala esses outros jogadores. Então não, ele mostrou coerência, tirou todo esse povo aí do time, deixou um time, portanto, com muito mais pegada, né, e velocidade, e tudo que é importante, fundamental no futebol moderno, e a gente viu a diferença em campo. O Vasco hoje foi um time muito melhor postado do que era antes. Tinha uma proposta de jogo clara, tinha pegada do meio campo, tinha velocidade, só faltava talento. Realmente talento faltou. Você não tem nesse time do Vasco aí um cara que você olha e fala, não, toca nesse cara que vai resolver. O mais próximo disso é o Rossi, mas ainda não é, né? Não é aquele jogador, aquele craque de bola que pega a bola e resolve o jogo sozinho. Esses jogadores eram para ser o Valdívia, eram para ser o Bruno César. O Vasco desperdiça as oportunidades de ter os jogadores talentosos fazendo apostas completamente furadas. Mas isso aí é uma outra questão que a gente já discutiu várias vezes e vai discutir muitas vezes no futuro também. Mas o fato é que com o time, diante das peças que o Vanderlei tinha em mãos, eu acho que ele fez o melhor, escalou o melhor que dava para escalar. Muita gente vai criticar também o Lucas Mineiro, e depois da partida de hoje mais ainda, né? Perdeu gols na cara, depois contribuiu no gol de empate do Fortaleza. Mas a verdade é que não tem muito outros jogadores para escalar no meio campo, sabe? Mesma coisa o Ian Sassi, muita gente critica, e ele teve mais um desempenho abaixo da média. Mas quem você vai escalar ali no meio? Ali então é a principal questão do Vasco, né? Quem pode ser armador desse time? Não tem ninguém no elenco do Vasco atual
que você olha e fala, não, com certeza esse cara devia ser o 10 do Vasco. Não tem. O elenco foi mal armado, o elenco foi mal montado. Vamos tentar reformular agora aí e vamos ver se consegue melhorar o mínimo que seja. Mas eu, sinceramente, vejo com descrença também isso. Acho difícil de um clube, de uma administração que contratou Valdívia, que contratou Bruno César, né, que contratou tantos outros jogadores aí, que renovou com Bruno Silva para depois dispensar um mês depois, afastar, esse tipo de coisa, contrata o Cáceres e aí de repente já está fora dos planos também. Acho difícil dessa administração que faz essas coisas, de repente ter uma iluminação e começar a contratar direito. Realmente acho difícil. Mas enfim, era dentre as possibilidades lá que o Luxemburgo tinha, o melhor time que podia, e foi realmente um time que mostrou mais entrega em campo, mais correria, mais compactação, conseguiu marcar bem o time do Fortaleza. Ah, mas o time do Fortaleza era o time reserva, o time misto. Beleza, isso com certeza facilita a vida do Vasco, né? Mas a gente já viu o Vasco jogando contra outras equipes mais fracas e não mostrando esse comportamento, essa disciplina tática. Então eu acho que houve uma evolução nesse sentido, sim. A ponto do Vasco conseguir, né? Marcação alta, a gente vai... Um dos gols ridículos perdidos pelo Lucas Mineiro no primeiro tempo foi um lance que ele roubou a bola ali do último homem do Fortaleza e conseguiu avançar até ali, ficar cara a cara, mas demorou para finalizar e acabou o zagueiro do Fortaleza tirando a bola. O próprio gol do pênalti lá surgiu do Rossi pressionando o zagueiro errou, tocou para trás, ele acabou aproveitando e foi redundar no pênalti. Então essa é uma característica interessante. A própria característica de fechar mais o meio campo, tentar mais marcar melhor e bloquear o adversário, sair no contra-ataque, né? Às vezes, sem um centroavante fixo, mas com dois centroavantes velozes para caírem pelas pontas, o Rossi e o Marrone. O Marrone foi, por exemplo, responsável pela jogada lá do primeiro gol na cara que o Lucas Mineiro perdeu, que eu acho que já chamei ele de santo algumas vezes, vocês me desculpem, né? Mas enfim, Lucas Mineiro perdeu chutando a bola ridiculamente para a linha de fundo, fraco, foi um chute patético do Lucas Mineiro. Mas foi um lance interessante do Marrone. O Rossi foi o melhor jogador do Vasco no time. Então, acho interessante. Acho que o Vasco daqui pra frente, você pode ter certeza, ninguém vai respeitar o Vasco. Vai todo mundo atacar o Vasco, vai todo mundo encarar o jogo contra o Vasco, seja em São Januário, seja fora de São Januário, como um jogo que tem que ganhar. O Vasco vai ser aquele time que você conta com os 3 pontos. Então, diante dessa realidade, é interessante que o Vasco se prepare para sair no contra-ataque. Tem peças interessantes para armar esse contra-ataque, como o Rossi e o Marrone. Para mim, dos talentos da equipe aí, dessa equipe pouco talentosa, são os que mais se destacam. Então vale a pena fazer um esquema tático em que você explore a qualidade desses 2 atacantes, né? E o Vasco fez um bom primeiro tempo, esbarrando na limitação técnica, claro. Isso vai ser, repito, difícil de ser resolvido. A única chance que tem é nessa contratação aí que o Vasco vai fazer, trazer alguém com um pouco mais de qualidade, né? Vamos ver se o Vasco consegue. Mas criou chances, né? Criou as 2 chances que o Lucas Mineiro perdeu, chegou a criar teve uma cabeçada ali do Marrone também, que foi um lance meio perigoso. Voltou na mesma toada no segundo tempo, botou bola na trave, teve aquele voleio do Rossi ali no escanteio também. Enfim, criou as chances de gol, né? Conseguiu o volume ofensivo, que era uma coisa que a gente vinha cobrando aqui também. E que até prova que essa discussão boba de que, não, se botou 3 volantes, então ficou mais defensivo, se bota 3 atacantes, fica mais ofensivo, é uma besteira. O que importa é como você vai ali se equilibrar dentro do jogo, porque jogando com 3 volantes, conseguindo recuperar a bola mais rápido e se preparando para sair rápido para o contra-ataque, o Vasco conseguiu criar um volume de jogo muito maior do que com outras formações mais ofensivas, teoricamente mais ofensivas, do que, por exemplo, a formação contra o Avaí, entendeu? Então, assim, tem que ter uma equipe equilibrada. Eu sempre falo, o segredo do futebol é ter o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Se você pende mais para um lado ou para o outro, nunca funciona. Nunca funciona. A equipe hoje foi mais equilibrada, na minha opinião. Conseguiu criar chances interessantes. Poderia, se tivesse um pouquinho mais de qualidade ali, né, nos jogadores,
Poderia ter ampliado mais o placar, mas conseguiu fazer lá no meio do segundo tempo, acho que eram uns 20 e poucos do segundo tempo, né? Fazer o gol no lance lá, no pênalti sofrido pelo Rossi. Melhor jogador do Vasco na equipe, no time, não é de hoje, vem sendo, né? Um dos melhores jogadores do Vasco. E que o Pikachu cobrou lá com perfeição, cobra muito bem, o goleiro foi bem, foi na bola, mas essa bola que bate na trave e entra, amigo, é muito difícil de defender, muito difícil. Enfim, Vasco 1-0. E aí começou o drama, né? Começou o drama. As substituições do Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, foram ruins, não funcionaram muito bem. Começou pela entrada do Valdívia no lugar do Ian Sassi, que não vinha fazendo um grande futebol, mas o Valdívia tá aí, que para quem achava que não, tem que escalar, tá aí, o Valdívia entrou, não mudou nada ofensivamente, não mudou nada. O Ian Sassi estava mal? Tava. Continuou horrível o Valdívia, não fez nada ofensivamente. E defensivamente o cara sempre deixa a desejar. Vai pegar os gols do Vasco aí, normalmente esses gols que vão no final da partida, sempre o Valdívia está participando de um jeito ou de outro. Sempre está participando. O Valdívia entra do meio para o final da partida e sempre consegue ajudar o Vasco a se ferrar. Então, cara, esquece o Valdívia, deixa ele lá treinando, correndo, faz para ele o treinamento que você queria fazer para o Maxi Lopes e vê se ele consegue voltar um pouquinho mais centrado aí depois da Copa América, porque agora não dá, ficar insistindo, não, ele precisa ganhar ritmo de jogo. Porra, quantos pontos mais a gente vai perder para ver se o Valdívia consegue recuperar ritmo de jogo, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. Então foi uma entrada ruim, entrou depois o Andrei no lugar do Marco Júnior também, né? Também não chegou a se destacar o Andrei, Marco Júnior também não fez uma partida ruim, mas nem boa, né? Então a gente fica nesse sentido que eu fico falando, né? As críticas que fazem ao Lucas Mineiro, eu abraço todas, concordo com todas. Agora, a gente tem um elenco fraco, vai tirar o Lucas Mineiro para botar o Andrei, para botar esse Marco Júnior. Cara, o Felipe Bastos, sabe? Eu acho que a gente vai trocar de quem a gente vai ficar reclamando. Não temos nenhum segundo volante aí que realmente mostre que sem sombra de dúvidas, deva ser titular, deva barrar o Lucas Mineiro. Aí pode falar lá do Caio Lopes, vamos falar do Bruno Gomes. Beleza, eu acho que são garotos que devem ser testados também, mas como roubando aqui a frase do Garoni, a base ela tem que ser opção, não pode ser solução. Tacar um Caio Gomes da vida na fogueira aí, falar, vai lá, resolve, você agora vai ser o articulador da equipe, eu acho problemático. Então a gente vive esse drama, a gente vive o drama da falta de jogadores, né? Da falta de jogadores. Finalmente a entrada do Thiago Reis também, eu achei equivocada, no sentido de que se o Vasco estava jogando tão bem, puxando o contra-ataque, e a gente perdeu, eu acho que o Vasco caiu muito com a saída do Rossi, né? Que ele sentiu ali uma contusão, pisaram na canela dele, e com certeza a saída do Rossi, mais do que a entrada do Thiago Reis, fez o time cair de produção. Mas eu acho que a opção deveria ser para manter justamente essa tática de sair no contra-ataque, sair na velocidade. A tendência era que o Fortaleza, que nem fez, partisse para cima mesmo, tentasse o empate, e ter um atacante mais veloz para você tentar achar um gol no contra-ataque, faria mais sentido do que botar o Thiago Reis, que é um jogador que precisa receber a bola dentro da área, que vai funcionar mais no esquema quando o Vasco estiver pressionando o adversário, né? Enfim, o Vasco, depois da saída do Rossi, recuou muito, não só por causa disso, mas o time foi cedendo espaços para variar, e acabou lá no final, o Valdívia escorregou, perdeu a bola, o próprio Erling, a bola tá vindo assim para trás no lance que vai originar a lateral que vai sair o gol. Pô, um lance que ele podia ter tocado pro Sidão dar um chutão, ou tentar sair jogando, não, tocou pro lado, uma medida de segurança, e aí da lateral vem surgir, e que finalmente, né, a falha que vai mais chamar a atenção vai ser a falha do Lucas Mineiro. Ficou no 1 a 1 com o jogador ali e não conseguiu apertar, não conseguiu fechar o bloqueio, o chute. O Romarinho lá teve um chute de rara felicidade, foi no cantinho e empataram, né? Empataram. Então, assim,
Um ponto positivo, se você quer ter aí um lado positivo do jogo de hoje, é que o Vasco conseguiu aí armar um esquema tático que eu acho que, se for testado, se for treinado, se for melhor implementado, pode funcionar cada vez mais. O negativo é que mesmo assim não funcionou, não conseguiu sequer uma vitória contra um time cuja a equipe titular já é fraca, já vai ali, tá brigando na parte de baixo da tabela, e a reserva então nem se fala, né? São oportunidades que o Vasco vai perdendo, e que nem eu falei no começo do vídeo, mesmo que acerte, mesmo que esse time um dia venha a vingar, se demorar muito, amigo, vai ser tarde demais. Aí vai ser repetição de 2015 mesmo, né? Quando o time na reta final lá começou a ganhar tudo, começou a se mostrar uma equipe realmente competitiva, mas aí tinha que tirar, pô, sei lá, 10, 16 pontos de diferença, aí fica muito difícil. Aí fica muito difícil. Se o Vasco deixar abrir essa distância, a gente já viu esse filme antes, né? Já viu esse filme antes. Então é isso. Vamos ver aí, a galera tá desmotivada, eu também tô, mas vamos tocando essa bola, vamos ver o que vai dar pra fazer. Durante a semana a gente volta aí comentando. Próximo jogo agora é contra o Botafogo, né? Um clássico, um adversário também que não é difícil tecnicamente, não é imbatível. Vamos ver o que o Vanderlei Luxemburgo vai preparar, não é mesmo? É isso que eu tinha pra dizer por hoje, a gente vai se falando.